Olá, eu vou falar hoje sobre seno e cosseno. Eu vou usar a definição baseada no círculo trigonométrico. Para isso eu preciso primeiro definir o plano cartesiano. Plano cartesiano é essa imagem que você vê na tela, esses dois eixos cruzados. A gente tem o eixo horizontal, que é o X, que está aqui, e a gente tem o Y. Cada um tem um nome, tá? O Y a gente pode chamar de eixo Y ou ordenada. Enquanto o eixo X a gente pode chamar de eixo X ou abscissa. Ok? É o encontro do eixo, a gente tem a origem, onde eu coloquei o zero aqui agora. E esses eixos, eles são ordenados. Então, assim, a gente tem o número 1 aqui, o número 2 aqui, isso no X, né? O 3 aqui, o 4 assim, e assim vai, tá? E para a esquerda a gente tem os números negativos. Então, a gente tem, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. E na vertical, a gente tem os mesmos números. Então, aqui a gente vai ter o número 1, aqui a gente vai ter o número 2, aqui o número 3, aqui o número 4, e assim por diante. E embaixo a gente vai ter o número menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, isso daqui é o plano cartesiano. O que é importante que eu preciso definir agora é um ponto. O que é um ponto num plano cartesiano? Eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, ele é definido pelo o valor de x, é aqui, tá, mais ou menos. O de y, tá? Aqui é o y, que vale 3. E a gente tem o x, que é aqui. Tá? Então, a gente escreve assim, ó. Esse ponto aqui, ele vale x, que é 2, e y, que é 3. E é sempre nessa ordem. Você primeiro coloca o x e depois o y separado por vírgula ou ponto e vírgula. Ok? Esse ponto aqui, por exemplo, ele vale o ponto 1 e 1. X vale 1, que é aqui, ó. X vale 1. E o y vale 1 também. Ok? A origem, que é onde está o zero aqui, ó, a gente escreve assim, ó. É o ponto 0, 0. Então, isso daqui é o plano cartesiano. O que eu vou fazer agora é definir o círculo trigonométrico, que a gente define em cima do plano cartesiano, porém a gente vai mudar o eixo y, a gente vai chamar de seno, e o eixo x a gente vai chamar de cosseno. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu descer aqui, peraí. Aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, esse daqui é o círculo trigonométrico. Ele tem raio igual a 1, raio dele é 1, e no eixo x, que a gente tinha chamado de abscissa, agora a gente vai chamar de cosseno, e no eixo y a gente vai chamar de seno, ok? A primeira coisa que a gente consegue observar aqui quando a gente vê esse círculo, que na parte de cima, ó, o seno, o máximo dele está aqui, ó. O máximo dele está aqui. E o mínimo do seno está aqui. Esse é o mínimo do seno. Tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, que seno de θ, ele é menor ou igual a 1, ou maior ou igual a menos 1, pela definição desse círculo. Além disso, eu posso escrever a mesma coisa com o cosseno. Ó. O cosseno está aqui na horizontal. Então, o máximo do cosseno pode ser 1, e o mínimo dele pode ser menos 1. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Cosseno de θ é menor ou igual a 1, mas maior ou igual a menos 1. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chega do círculo. Além disso, ó, a definição de um ângulo, por exemplo, esse ângulo θ aqui, ó, vamos chamar de θ, ok? Ele sai da origem, onde está o zero aqui, e vai até esse ponto aqui, onde intercepta a circunferência, ok? Então, ó, eu quero saber, se eu quiser saber o seno do ângulo θ, desse ângulo θ, eu vou descobrir as coordenadas desse ponto aqui, ó. Então, ó, a coordenada desse ponto no x vale, aqui vai valer um valor de cosseno de θ, e no y vai valer um valor de seno de θ. E a gente pode escrever esse ponto assim, ó.
como cosseno de θ, que é no lugar do x, e seno de θ, que é no lugar do y. Igual a gente tinha feito com a coordenada, onde aqui era x e aqui era y. Ok? Então é assim que a gente define seno e cosseno para um ângulo θ. Além disso, ó, eu vou fazer uma conclusão aqui, que é a relação fundamental da trigonometria. Eu posso também tirar desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo que formou com esse raio aqui, ó, vermelho, ó, né? Com a projeção do eixo X e essa horizontal aqui, tá? Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar antes de eu falar do triângulo. O cosseno, se eu pegar uma régua e medir do zero até aqui, ó, esse vai ser o valor do cosseno. E se eu medir na horizontal de 0 até aqui, ó, eu vou ter o valor do seno, tá? Além disso, como eu tinha falado, eu consigo fazer a relação fundamental da trigonometria baseado nesse triângulo. Como é que eu faço aqui, ó? Eu faço o ângulo de 90 graus, aqui vale seno de θ, e aqui vale cosseno de θ, e aqui vale 1. E aí, ó, se eu usar o teorema de Pitágoras, eu concluo que 1 ao quadrado é igual a cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado. E, portanto, eu posso escrever assim, ó, que cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado é igual a 1. Não é o objetivo dessa aula aqui, mas eu poderia já definir aqui, ok? Isso daqui é uma relação extremamente importante, além de saber o máximo e mínimo de seno e cosseno também é importante, tá? Então, ó, o que eu vou focar agora é nisso aqui, ó. É no valor de seno e cosseno. Ó. Por exemplo, ó, se eu tiver o seno de 5, eu quero saber o valor, ter uma noção. Quem é maior, seno de 5 ou cosseno de 5? Ó. Então eu vou traçar o ângulo aqui, ó. Vou traçar o ângulo aqui, ó, por exemplo, um ângulo em torno de 5 graus. Ó, em torno de 5 graus. É mais ou menos, é só pra gente ter uma ideia. Tá? Eu vou fazer um pouquinho maior só para eu conseguir escrever aqui. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, eu vou falar que ele tem um ângulo de... o valor desse ângulo aqui... Eita! O valor desse ângulo aqui, ó, ele é de 5 graus. Tá? O que isso significa? Que eu quero determinar... Se eu quero saber o seno e cosseno, ou ter uma noção, eu vou determinar esse ponto aqui. Tá? Esse ponto, ó, é a projeção em x, que vai ser esse valor aqui. E a projeção em y, que é esse valor aqui, tá? Repara a primeira coisa que dá para perceber, quem que é maior, ó. Então eu vou escrever aqui primeiro o ponto, aqui vai valer cosseno de 5 graus, e o y vai ser seno de 5 graus. Quem que é maior? Então a gente consegue ver aqui, ó, o seno é esse pedacinho aqui, o cosseno é esse pedaço bem maior aqui, ó. Quem que é maior, então? Eu concluo que o cosseno de 5 graus, ele é maior que o seno de 5 graus. Essa é uma conclusão possível. Eu não consigo determinar o valor, mas eu consigo saber quem que é maior. Tá bom? Além disso, eu consigo determinar também, por exemplo, eu posso comparar ângulos. Se eu quisesse um ângulo vamos falar aqui, um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus está mais ou menos aqui, ó, que é todo esse ângulo aqui, ó. 60 graus, mais ou menos, tá? Então, ó, eu posso projetar ele, ó. Então eu vou projetar o ângulo de 60 graus, que tá aqui, ó, na horizontal. Ixi, ficou esquisito, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui, azul, tá? Eu vou projetar na horizontal, aí eu vou ter o cosseno, e na vertical eu vou ter o seno. Tá? Então, ó, eu concluo que o cosseno de 60 graus vai ser todo esse pedaço aqui, ó. Isso é o seno, desculpa, é o seno, tá? Então, o seno de 60 graus é todo esse pedaço aqui azul, tá? E o cosseno de 60 graus vai ser da origem até onde forma o ponto aqui, ó. Repara que o azul, no cosseno, ó, o azul ele é menor que o vermelho. Então, eu concluo que o cosseno de 60 graus, ele é menor que o cosseno
de 5 graus. Ou o cosseno de 5 graus é maior que o cosseno de 60 graus. Da mesma forma, eu também concluo que, olha aqui, ó, o azul do seno, ele é maior que o vermelhinho do ângulo de 5 graus. Então, eu concluo que o seno de 60 graus é maior que o seno de 5 graus. Tá? Essas são as conclusões que eu consigo tirar só de olhar o círculo trigonométrico. Então vamos para uma questãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, pronto, uma questãozinha aqui, ó, tá? Então eu quero colocar na ordem crescente cosseno de 5 graus, cosseno de 60 graus e cosseno de 20 graus. Tá? Ordem crescente é do menor para o maior. Tá? Então vamos pegar esse compasso aqui que eu coloquei aqui. Então, ó, cosseno. O cosseno tá aqui, ó. Cosseno de 5 graus é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? Então eu vou traçar aqui, ó, cosseno, ó. Eu vou fazer de vermelho o cosseno de 5 graus, ó. Então, por que tem 5 graus? Que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele vai de 0 a 5, tá? Ó, então, isso daqui tudo, ó, de vermelho vai ser os 5 graus. Ok? Agora eu vou fazer o 20 graus. Como é que eu vou fazer o de 20 graus? Eu vou aumentar esse ângulo aqui vermelho. E eu vou aumentar e vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, agora eu vou colocar de verdinho, tá? Aqui agora vai ser o cosseno de... Eu vou conseguir obter o cosseno de 20 graus. Tá? Vai ser todo esse verdinho aqui, ó. E aí eu vou projetar no eixo X. Ó, o eixo, então eu vou desenhar de vermelho. Quanto que vale o cosseno de 20 graus? Ele vai até aqui, ó. Repara que o vermelho já é maior que o verde. Então o cosseno de 5 graus já é maior que 20. Tá? Essa é a primeira conclusão. Agora, ó, eu vou desenhar o cosseno de 60. Eu vou ter que aumentar esse ângulo aqui, ó. Então eu vou aumentar o ângulo. Tá? Vou aumentar o ângulo. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou aumentar o ângulo aqui em torno de 60 graus. Vamos supor que aqui é em torno de 60 graus, ó. Eu vou aumentar mais um pouquinho só para dar uma diferença melhor, para ser mais visível, tá? Eu vou colocar da cor azul. E agora eu vou desenhar o cosseno de 60 graus, que é esse ângulo aqui, ó. 60 graus. E eu vou projetar ele, como eu quero saber cosseno, eu vou projetar ele no eixo X, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Então, esse azulzinho aqui, ó, é o valor do cosseno. A minha conclusão é que o vermelhinho é maior que o verde, que é maior que o azul. Ou seja, o vermelhinho era o cosseno de 5. Então, cosseno de 5 graus, ele é maior que cosseno de 20 graus, que é maior que cosseno de 60 graus. Tá bom? Então, a ordem crescente é 5, 20 e 60. Ok? É isso aí. E vou encerrar o vídeo aqui.